Você conhece os pontos janela do céu? Que são 10 pontos. Tem pouca literatura sobre eles, mas 8 desses pontos se localizam no pescoço. E 7 desses pontos têm o nome Chan, né? Tem o caractere Chan, que é referente a céu, paraíso, no nome do ponto. A ideia principal é quando o seu paciente, quando você estiver em momentos escuros, preso em padrões negativos que te fazem mal, padrões de autossabotagem, que você não consegue transformar a sua vida, sentir que a vida está andando no sentido que você queria, quando você se sente estagnado, a ideia de usar esses pontos é como se a gente trouxesse uma janela de oportunidade, uma luz celeste, algo que ilumine a pessoa e que ela consiga enxergar com clareza, para ela conseguir sair desse padrão. Então, são pontos muito recomendados para casos de depressão, para alguns casos de fobia também. Existem 4 motivos especiais para esses pontos serem no pescoço. Normalmente, o pescoço é uma região que fica entre a cabeça e o corpo, e ela é uma região delicada para existir bloqueios energéticos. Então, um dos grandes motivos de bloqueio energético é referente às articulações entre os ossos, que são regiões muito propícias de ter alguns tipos de bloqueios. E entre essas articulações vertebrais com o crânio. E aí, para esses tipos de casos, os pontos bexiga 10 e o vaso governador 16 são pontos muito importantes. O segundo motivo de bloqueio nessa região tem a ver com a circulação entre o vaso concepção e o vaso governador, que são meridianos que ficam na região central, né, do corpo e que cuidam da circulação geral também no corpo. Quando diz respeito a algum tipo de bloqueio mais na questão yang, tem mais associação com o vaso governador e a gente utiliza mais o bexiga 10 e o vaso governador 16. E quando tiver situações mais relacionadas com o vaso concepção, garganta, aí a gente acaba utilizando mais o VC22. O terceiro motivo para a gente ter bloqueio nessa região da garganta pode estar relacionado com a circulação entre centros de energia. Então a gente tem o centro de energia na garganta, e ele pode estar associado, por exemplo, com o centro de energia do coração. Então, uma pessoa que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, de falar, de pôr limite, de falar sobre afeto, amor, carinho, pode estar associado com um bloqueio também desse centro de energia. Então, a gente tem que associar pontos, né? VC17, por exemplo, junto com o VC22, VG16. Pode ter associação também com o grande centro de energia do plexo solar. Nesses casos, a pessoa teria a sua expressão, a sua comunicação bloqueada por medos, por algum tipo de estresse. Aí tem a ver mais com o plexo solar, e nesse caso a gente não utilizaria o VC17, mas a gente usa o VC14, em associação com esse grande centro. E o quarto motivo para a gente ter bloqueios na região do pescoço pode estar associado com a circulação de outros canais que passam pelo pescoço. Então, a gente sabe que a bexiga está diretamente associada com o meridiano do rim, então eles têm uma ligação bem específica com o sentimento do medo, e aí o ponto bexiga 10 passa a ter uma função da gente trabalhar todas as questões de fobias e bloqueios em relação a isso. Então a gente pode associar o ponto bexiga 10 com bexiga 23, né, que é o ponto de assentamento do rim, mais o bexiga 1 para se trabalhar medo, pânico e paranoia. O ponto pulmão 3 a gente utiliza para acalmar mágoas reprimidas. E a gente consegue também associar com o bexiga 10 caso a pessoa tenha muito medo da perda dos vínculos afetivos. Lembrando que o ponto IG18 ele também é muito bom para doenças de pele da parte do corpo de cima e da face também. Tipo furúnculos, muitas espinhas, dermatites. Aí a gente acaba associando também com alguns pontos do próprio canal de energia do intestino grosso. Então o IG11 e IG4 acabam associando também e ajudando para essas queixas. O ponto estômago 9, ele é muito bom para aquelas pessoas que têm dificuldade de engolir
Podendo ser na parte física, né, tanto de refluxo, mas também nessa questão emocional, desse digerir. E para pessoas que têm aqueles distúrbios que a gente conhece de fleuma na cabeça, né, de uma umidade que vem na cabeça, para as pessoas que não conhecem a acupuntura entender, é quando a gente tem uma umidade na cabeça e a pessoa passa a sentir sensação de peso. Quando a pessoa fala, minha cabeça tá pesada, eu mal consigo pensar direito, não tô conseguindo respirar direito, estou cansada, são sintomas de fleuma na cabeça. Que isso a longo prazo, na acupuntura, a gente sabe que pode despertar distúrbios psíquicos. Então o ponto E9 é muito importante também para esse tipo de sintoma. E o ponto mestre do coração 1, ou pericárdio 1, circulação sexualidade, né, depende da escola, cada um chama esse meridiano de um jeito. Ele é muito bom para sentimentos de solidão, para tratamento de frustração e quando a pessoa tem dificuldade na autoexpressão. Para esses casos, recomenda-se associar, né, o mestre do coração 1 junto com o mestre do coração 6, o VC17 e o ponto fígado 3. Então, afinal de contas, quais são os 10 pontos janela do céu? É o pulmão 3, o intestino grosso 18, o mestre do coração 1, bexiga 10, vaso governador 16, triplo aquecedor 16, intestino delgado 16, intestino delgado 17, E9 e VC22. Experimentem associar esses pontos janela do céu nesses tratamentos psíquicos e depois compartilha comigo qual foi a resposta que vocês tiveram, qual que foi o retorno do paciente.